Em 1924, Samuel Hubbard, o curador de arqueologia do Museu de Oakland, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, liderou uma expedição para um lugar chamado Havasupai Canyon, localizado no estado do Arizona. Ao chegar naquele local, Samuel e sua equipe observaram a existência de uma estrutura que nós chamamos de petroglifos, que seria um tipo de arte, desenhos que são feitos por sociedades antigas, que é diferente da pintura rupestre. Ela não é uma pintura na parede, mas ela seria um tipo de gravura que é feita sem tinta. Nós chamamos isso de petroglifos. E um desses petroglifos chamou bastante a atenção de Samuel, tanto que ele publicou algumas dessas observações em 1927, alegando que um desses desenhos ele lembrava muito um tipo de animal que ele identificou como um possível dinossauro. Essa gravura, ela de fato, ela foi interpretada então não apenas por Samuel, mas por alguns criacionistas da Terra Jovem após essa publicação de Samuel. E muitos desses criacionistas então têm dito que pinturas rupestres demonstram então que seres humanos teriam visto, provavelmente vivos, alguns dinossauros. Neste caso, essa pintura rupestre ela foi associada tanto a um possível diplodocus, numa postura em pé, quanto também foi associado a outros tipos de dinossauros, como por exemplo um possível edimontossauro. Essa ideia de que essa figura remete a um possível edimontossauro, ela foi dita num filme que foi publicado, um filme evangélico, em 1979, chamado The Great Dinosaur Mystery. No entanto, alguns cientistas, como paleontólogos e arqueólogos, têm desmentido essa informação que tem sido veiculada por vários grupos criacionistas desde 1929. Existem alguns motivos principais do porquê que essa figura não representa um dinossauro. Primeiramente, que um edimontossauro ele não possui essa postura que vocês estão observando agora na imagem. Essa seria a pintura, ou a gravura, na verdade, que, segundo os criacionistas, representaria um edimontossauro. Reparem ao lado, então, a imagem de uma reconstituição, de um desenho feito do edimontossauro, que é um dinossauro, e essa é a postura, na verdade, que o edimontossauro provavelmente tinha, baseado em estudos de anatomia comparada e de biomecânica. É possível chegar à conclusão de que muito provavelmente um animal como esse, o edimontossauro, ele andava nessa postura, ou seja, com a cauda desse animal estando mais ou menos na mesma linha do pescoço dele. Ou seja, a representação que a gente vê na gravura rupestre, na verdade, ela não representaria uma postura real deste animal. Até porque a cauda, a possível cauda deste animal, ela tem uma curvatura para cima, muito fora da realidade. Dificilmente um animal teria uma cauda dessa forma, pelo menos o que se observa a respeito da anatomia das vértebras. Além disso, é importante a gente lembrar que as representações, tanto de pinturas rupestres e de gravuras, como os petroglifos, elas são representações estilizadas, então elas não necessariamente vão representar com todos os detalhes e com perfeição aquilo que essas sociedades antigas viam. Isso é um fato que deve ser levado em consideração. No entanto, existem outras questões que são colocadas que mostram claramente que essa pintura, ou essa gravura, melhor dizendo, não é de um dinossauro, nem de um diplodocus e muito menos de um edimontossauro. Uma delas eu já acabei de dizer, mas existem outras. Primeiramente, que segundo os arqueólogos que trabalham nessa região onde foi encontrado essa gravura, animais quadrúpedes, eles em geral são representados com os seus 4 membros aparecendo, ou às vezes, em alguns casos, pode ser que um ou outro pode ser que seja omitido, mas em geral os membros eles são mostrados nas figuras, o que não acontece nesse caso dessa gravura. A mesma coisa se aplica para os animais bípedes. Em geral, os bípedes também são representados com as 2 pernas, com as 2 patas. Inclusive, isso é observado em outras figuras muito parecidas, que são claramente representação de aves. Aliás, o simples fato dessa figura mostrar um corpo desse animal, o corpo dele representado por uma estrutura ovalada, um tipo de elipse,
de fato evidencia que essa gravura ela se refere a um tipo de ave. E como eu disse, os desenhos de animais de lado, de forma a omitir um de seus membros, sejam eles quadrúpedes ou bípedes, estão ausentes nesse estilo de gravuras encontradas ali na região sudoeste dos Estados Unidos em períodos pré-espanhóis ou pré-hispânicos. Um outro ponto é que o corpo oval e o pescoço, né, e a cabeça representados por uma única linha são bastante comuns para aves, como eu já mencionei. Além disso, imagens deste período eram frequentemente conectadas com outros tipos de imagens. Por exemplo, em alguns casos há alguns tipos de imagens de gravuras que ela está conectada com uma outra estrutura, um símbolo que é representado por um J, né, ou como os arqueólogos chamam de cajado de cabeça para baixo, invertido, que é reconhecido, né, pelos arqueólogos como um símbolo da fertilidade. Então, o que acontece, na verdade, é que essa figura, aquilo que parece ser a cauda do suposto dinossauro, na verdade, é a segunda perna da ave, que está conectada, então, com um cajado de cabeça para baixo, em formato de J, que é esse símbolo que eu acabei de mencionar, que, segundo os arqueólogos, representa a fertilidade para algumas dessas sociedades antigas. Portanto, o que nós concluímos aqui é que essa figura, com certeza, não representa um dinossauro, pelos vários motivos que eu expus agora. Então, é muito mais coerente, muito mais simples nós partirmos, então, de uma interpretação que é coerente com outras gravuras encontradas nesse mesmo local, de que isso representa uma ave e que aquilo que a gente achava, ou melhor dizendo, que os criacionistas achavam que era a cauda de um dinossauro, na verdade é a segunda perna de uma ave conectada com outro símbolo, que é algo bastante comum para esses tipos de pinturas na região. Ou seja, simplesmente trata-se então de um erro de interpretação. Por enquanto é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esqueça de dar um like se você gostou desse vídeo, ou até mesmo um dislike se você não gostou, e nos vemos na próxima.